Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica dominical, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui, reunidos, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Antes de nós darmos início ao nosso estudo, a nossa lição número 2, nós temos alguns pedidos de oração. Vamos orar pela Rita. A Rita é moradora aqui de Campo do Coelho, ela perdeu um filho e pede oração para que Deus possa confortar ali a família, ela também, que Deus possa estar ajudando a ela nesse momento tão difícil. Também nós temos o irmão Manuel Malaquias e o irmão Marcos. Eles são membros de uma igreja lá no centro da cidade, da Assembleia de Deus, e também pede oração. A irmã Vera me pediu: o pastor, esteja orando nos seus cultos pelo irmão Manuel Malaquias e também pelo irmão Marcos, então que Deus possa estar abençoando aí esses irmãos. E nós temos os nossos pedidos já permanentes, né? Temos aí a irmã Gesilda, a irmã Germa, também a irmã Delvira, Dona Ione, Dona Nilza. Que Deus possa estar abençoando as nossas irmãs. Orarmos pelos afastados também, orarmos pela nossa igreja e também, em especial, pela retomada dos trabalhos. Nós ainda não definimos uma data, devemos ainda reunir com alguns irmãos, mas estejamos aí orando, irmãos, orando pela nossa retomada, pelo retorno aos cultos no templo, sabendo que houve então um decreto a partir do dia 13 de julho, então a partir de amanhã esse decreto já fica em vigor para a retomada, mas nós devemos orar, pedir a direção a Deus, fazer tudo de maneira sensata, com prudência, com cautela, mas caminhar. Precisamos caminhar, mas caminhando sempre na direção e na orientação de Deus. Nós temos também as aniversariantes. Hoje a irmã Raquel, filha do nosso irmão Zelito, da irmã Leda, faz aniversário, esposa do nosso irmão Márcio, no dia 12. Pastor Haroldo e a irmã Merielle, de casamento, no dia 15. Abelardo, no dia 16. E também irmão Kleber, no dia 16. Então oremos aí pelos nossos aniversariantes. Quero incluir aqui minha mãe, também faz aniversário hoje, no dia 12 de julho. Então que os irmãos estejam orando aí pelos aniversariantes e também pelos pedidos que nós apresentamos. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, por mais um culto. Através da tua misericórdia estamos realizando esse culto para agradecer o teu nome. E queremos começar com os nossos aniversariantes. Somos gratos, ó Deus, pela irmã Raquel, que hoje completa mais um ano de vida. Também, ó Deus, a minha mãe, que só possa continuar abençoando a minha mãe com mais um ano de vida. Também, ó Deus, o pastor Haroldo, a irmã Merielle, aniversário de casamento. Cuida daquele casal, abençoando, ó Deus, a sua família. Também o irmão Abelardo, no dia 16. O Senhor possa também estar abençoando o teu servo, também a sua esposa Letícia. Também, ó Deus, nós queremos incluir o irmão Kleber no dia 16. Abençoe teu servo, a irmã Sônia. Continue, ó Deus, cuidando grandemente da sua vida. Queremos também, ó Deus, destacar nessa oração a Rita. Abençoe a vida da Rita, ó Deus, moradora aqui de Campo do Coelho. Que o Senhor tenha misericórdia dela, console, conforte o seu coração nesse momento de luto. Incluímos também a Marli, que o Senhor possa também estar abençoando a Marli. Incluímos os enfermos da nossa igreja, a irmã Gesilda, Dona Ione, Dona Delvira, Dona Nilza, irmã Germa. Abençoe tua serva, esteja renovando as suas forças. Também, ó Deus, pedimos pelos afastados, desperte-os para que eles possam, ó Deus, renovar uma aliança contigo. Também, ó Deus, nós incluímos a nossa igreja, a saúde física e emocional. Nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja. E agora pedimos pela retomada das atividades, que seja no teu tempo, que o Senhor, ó Deus, nos mostre
e vai trabalhando no coração de cada irmão o desejo ardente de retomar, de retornar também aos cultos no templo. Que o Senhor esteja, Deus, à frente, nos mostrando e nos dando direção para fazermos aquilo que é da Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, esteja nos dirigindo nessa escola bíblica. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a lição é a número 2. O tema é a universalidade da ansiedade e da depressão. Abra sua Bíblia em Salmo 42. Salmos 42, nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 5. Esse é um texto proposto pelo autor nessa lição. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, eu não vou comentar agora esse texto, vou deixar para comentar um pouquinho mais para frente, mas eu estarei, então, lendo um pouquinho aqui o comentário do autor sobre esse tema, a universalidade da ansiedade e da depressão. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18,6 milhões de brasileiros. 9,3% da população convive com o transtorno. O transtorno começa quando essa emoção passa do ponto. Essa revista ela foi escrita para o trimestre anterior, janeiro, fevereiro e março. Então, provavelmente, com essa nova pandemia que está havendo, que nós ainda estamos nesse período da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, com certeza, infelizmente, essa porcentagem, esse número vai subir muito. Eu fiquei muito preocupado, eu recebi uma informação, vi pela internet, não estava sabendo, sabia só de um caso, mas eu fiquei sabendo de 3 casos na nossa cidade, na semana passada, de 3 casos de suicídio. Nós não sabemos o motivo, mas com certeza, quando a pessoa ela toma essa decisão de tirar a sua própria vida, é porque muitas coisas estão acontecendo com essa pessoa. Problemas emocionais seríssimos. Então, irmãos, isso é muito preocupante. E eu tenho falado isso nos nossos estudos de EBD, que após pandemia vai trazer muitos problemas emocionais. Por isso que a maioria dos nossos sermões, isso com a graça de Cristo principalmente, nós estudamos 1 Pedro, que fala sobre o cristão e o sofrimento. Achei por bem a gente recapitular essa revista do primeiro trimestre de 2020, novamente com os irmãos, porque ela é muito atual, ela é muito importante no momento que nós estamos vivendo, onde vai haver muita ansiedade, muita depressão e, infelizmente, muitos casos de suicídio. Então, o que nós queremos mostrar aqui, no decorrer desse trimestre, é mostrar que a palavra de Deus e a presença de Cristo, ela é suficiente, irmãos, ela é suficiente
para nós vencermos qualquer que for o problema emocional. Eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso crer que Cristo estará comigo todos os dias. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a palavra que Jesus disse aos discípulos lá em Mateus 28. Então a presença dele é permanente. Então nós precisamos crer nisso. O Salmo 121 fala: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então Deus não vai cochilar e nem dormir, Ele está atento ao nosso clamor, ao nosso desespero, à nossa angústia. Eu preciso crer nisso, crer nessa palavra, que não é minha, é uma palavra de Deus. Porque a gente está vendo aqui a porcentagem ela aumentando a cada dia mais em virtude de inúmeras situações, de inúmeros problemas. Então, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa perseverança na palavra de Deus faz com que a gente saia vencedor dessa situação. Em vez de a pessoa seguir em frente, a agitação exagerada deixa-a travada, impedindo que ela faça as suas tarefas e, consequentemente, honre seus compromissos, assim como tira sua autonomia na realização de tarefas simples e rotineiras. Então, o que ele quer dizer aqui é sobre a ansiedade. A ansiedade trava, a depressão também trava. A depressão, nós falamos na semana passada, que é uma tristeza profunda. Todos nós já passamos por uma depressão. Creio eu que todos nós já enfrentamos uma depressão. A depressão não é algo assim, luxo, não é algo, isso daí é doença de rico, isso é mimo, não. A depressão ela existe. E, infelizmente, todos nós já enfrentamos uma tristeza profunda. A questão é eu permanecer nessa lama, nessa tristeza profunda. Há uma esperança para eu sair dessa tristeza profunda. É Cristo. Então eu preciso me agarrar na mão de Cristo, firmar a minha mão em Cristo, para poder vencer essa tristeza profunda. Né? E a ansiedade, essa preocupação excessiva. E nós falamos, a ansiedade é uma coisa inútil, ela sufoca a gente, ela estrangula a gente. E a gente trava, a gente não tem prazer de fazer nada, não tem alegria para nada, tudo está nublado, tudo está chato, não tem alegria para nada. Então isso vai diminuindo a gente. Então a gente precisa encontrar uma solução. Até então, o autor aqui ele dá apenas uma introdução e mostra aí com uma estatística como está o nosso país, que é um dos países com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Quando o assunto é depressão, o nosso país é o campeão da América Latina. Quase 6% da população, um total de 11,5 milhões de pessoas, sofrem com a doença, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. Caracterizada como uma doença que ocorre em desequilíbrios químicos dos chamados neurotransmissores, a depressão interfere diretamente no prazer, na quietude, vontade e alegria. Consequentemente, aparecem os sintomas clássicos como tristeza, apatia, falta de vontade, dificuldade de concentração, pessimismo, insegurança, entre outros. Então, a ansiedade trava e a depressão causa também tristeza e uma tristeza profunda. Por que tudo isso acontece? Mesmo entre os crentes em Jesus, sem ser diferente daqueles que não professam a nossa fé, o cotidiano tem sido penoso, solitário, cheio de frustrações, fracassos, decepções e circunstâncias desanimadoras. Tem sido assim porque vivemos numa sociedade fragilizada de pessoas que não estão sabendo lidar com as suas mazelas, perdas e amarguras. Eu achei muito interessante essa parte aqui, porque infelizmente as pessoas não estão tendo sabedoria para lidar com as dificuldades da vida. Olha, a gente sabe que no mundo nós teremos aflições. Essa foi uma palavra de Jesus, uma palavra amarga, uma palavra difícil, mas ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Só que o próprio texto também diz, olha, ao mesmo tempo que eu estou anunciando algo que vocês vão ter, que é a aflição, eu também vou estar com vocês, e eu venci o mundo e vocês também serão vencedores se estiverem comigo. Agora a questão de vencedor aqui é no sentido
ganhar a coroa da vida, principalmente. Não significa que se eu caminhar com Cristo, eu não vou sofrer. Não, ele não quer dizer isso. Ele quer dizer o seguinte, olha, eu sou o vencedor, eu venci o mundo. Então, tudo que há no mundo, aflição, sofrimento, eu venci. Então, caminhe comigo, para que eu possa dar o sustento, a base, o suporte, para que vocês possam vencer também as aflições. Porque a aflição, ela não pode ser maior do que a minha crença. O sofrimento, as mazelas da vida, ela não pode ser maior do que a minha fé em Jesus Cristo. Então a fé ela tem que estar por cima. A minha confiança em Deus e a fé, nós já falamos que é fundamento. Hebreus 11:1 fala que ela é fundamento. Então se eu tiver uma fé firmada em Jesus Cristo, eu vou suportar, eu vou vencer aquele sofrimento. Agora, se eu tiver uma fé firmada em Cristo Jesus, automaticamente quando vir o sofrimento, quando se aproximar uma mazela, se aproximar uma situação difícil, eu vou cair, eu não vou conseguir suportar. Então, por isso que a gente vem falando, irmãos, com a igreja, para que a igreja possa fundamentar a sua convicção em Jesus Cristo. A sua fé precisa estar firmada em Jesus Cristo. Esse é o seu fundamento. Ele é a rocha, ele é o escudo. Então, se ele é o escudo, se ele é a rocha, então se afirma com ele, se apegue com ele, para que você possa então vencer o sofrimento. Porque ele existe, o sofrimento ele existe. As mazelas, os problemas da vida, elas existem. Mas se eu estiver com Cristo, eu vou conseguir vencer esse sofrimento. Eu não vou estar livre de sofrimento, mas eu vou suportar ele, porque Cristo está comigo. Lembra do texto de Salmo 23? A tua vara e teu cajado me consolam. Muitos valores que a Bíblia ensina são completamente ignorados, até mesmo pelos cristãos. Exatamente. Os indivíduos querem tudo muito rápido, sem entender ou aceitar os processos, e quando as coisas dão errado, mergulham numa tristeza profunda, sem considerar o quanto é natural acontecerem percalços nas diversas trajetórias da nossa vida. Exatamente. O que a Bíblia fala? Que tudo tem o seu tempo. Aí eu faço uma oração. Senhor, me abençoa no meu trabalho. O trabalho não está indo bem. Senhor, eu peço que o Senhor me ajude nisso, nisso, nisso. Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe nessa enfermidade, porque eu não estou aguentando mais essa dor, e de repente essa dor, ao invés de ela diminuir, acaba aumentando. Aí você fala, poxa vida, Deus não está comigo, Deus não está me ajudando, o que está acontecendo? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. Então eu preciso confiar em Deus. Deus sabe a hora, Deus sabe o momento certo, e Deus sabe também que a vontade dele é que vai prevalecer. Então tudo isso eu preciso buscar em Deus essa compreensão. E muitas das vezes o crente ele acaba desanimando exatamente nessa parte aí. Ele fala, puxa vida, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus pela conversão do meu filho, eu tenho pedido a Deus por essa dor que me incomoda tanto, eu tenho pedido a Deus por esse trabalho, essa perseguição no trabalho, não aguento mais. Então eu preciso pedir a Deus para que acrescente a minha fé nele. E para ele acrescentando essa fé, ele aumentando a minha fé nele, eu vou conseguir suportar lá o patrão, suportar lá aquela dor, suportar, esperar em Deus. Então eu preciso buscar nisso, eu preciso buscar em Cristo isso. Porque é nesse momento que às vezes muitas pessoas elas desanimam e não conseguem caminhar. A depressão e a ansiedade afetam o cristão? Sim, afetam o cristão. Nós falamos lá de vários nomes, personagens da Bíblia, Elias, Ana sofreu uma tristeza profunda, era estéril, Jó, Davi, enfim, nós temos várias pessoas na Bíblia que sofreram de depressão, de uma tristeza profunda. Asaf, o salmista, você vai no Salmo 77, você vê, e outros salmos, esse Salmo 42 mesmo, o salmista sofrendo por depressão. O Salmo 120 é um versículo que eu citei essa semana para a igreja, quando fala, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. O salmista estava angustiado é uma tristeza profunda também.
ao sofrimento. E ele ora. Irmãos, o remédio para a angústia, o remédio para uma tristeza profunda é a oração. É a oração. A gente precisa orar, irmãos. Precisa orar. Você não pode ficar contando com a oração de uma outra pessoa. Você pode diretamente ir e ter acesso a Deus. Vai, ore, converse com Deus. Se você não tiver palavras, você chora diante de Deus. E ali aquelas lágrimas é um motivo de oração, uma forma de oração. Mas tem uma conexão, um relacionamento com Deus. Isso é muito importante. A oração ela é um grande remédio, é um tratamento no momento da angústia. Da mesma forma que elas são capazes de prejudicar seriamente os relacionamentos pessoais, assim acontece no relacionamento com Deus. Um cristão depressivo, por exemplo, há de ter a sensação de que perdeu a alegria da salvação. Sim, porque se ele não tiver uma comunhão com Deus, ele vai perder essa alegria. A tristeza é tão profunda, o buraco é tão negro, está tão difícil de você sair dele, que você já não tem mais alegria em ir à igreja, não tem mais prazer em cantar, em louvar a Deus, não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em ler a Bíblia. Então, eu preciso pedir a Deus para que esteja renovando isso na minha vida. Porque o melhor tratamento é a palavra de Deus. O melhor tratamento para eu vencer uma depressão é o meu relacionamento com Deus. Porque Deus me conhece. Ele me criou. Ele me conhece, Ele me criou. Então Ele sabe aonde estão as minhas falhas, onde estão as minhas limitações. Então quando eu vou diretamente a Ele, e eu tenho essa possibilidade, eu tenho livre acesso a Ele, Ele me dá então força para eu poder caminhar. Então não abra mão disso. Não abra mão disso. Não abra mão de você se relacionar com Deus. Mesmo que seja algo muito leve, muito raso, muito pequeno, mas é esse pequeno que vai te fazer você chegar num relacionamento mais profundo com Ele. Então não abra mão de se relacionar com Deus. Porque quando você abre mão de se relacionar com Deus, você acaba perdendo a oportunidade de crescer e de dar a volta por cima. Essa é uma coisa. A outra coisa é a igreja. A igreja. A família cristã. Como é importante nós estarmos sintonizados ou engajados na igreja. A igreja te ajuda muito a vencer a depressão. Porque ali você tem irmãos, você tem um pastor que você pode contar, você tem alguns irmãos que você tem certa afinidade, que você pode se abrir, contar e conversar com ele. Então isso tudo facilita você dar a volta por cima. Agora, se a pessoa não tem um engajamento na igreja, se essa pessoa não tem uma comunhão com Deus, ela realmente fica mais difícil de ela conseguir vencer a depressão. Então são dois grandes remédios que nós temos. É a nossa comunhão com Deus e também comunhão com a igreja de Deus. Tem-se muita dificuldade em manter o foco e firmeza naquilo que está fazendo. Sim, a pessoa ansiosa ou a pessoa depressiva, ela tem dificuldade de manter o foco. Ela parece estar meio fora do ar. Então ela não sabe aonde está. Tem dificuldade de manter a sua firmeza, a sua posição naquilo que ela está fazendo. Alguns equívocos. Ansiedade e depressão são apenas para os fracos? Há quem pense que essas doenças são apenas para um pequeno número de pessoas psicologicamente e espiritualmente fracas. Leva engano. É por pensar assim que muita gente que se acha forte acaba ignorando os sintomas ou até rechaçando a possibilidade de ter a doença, tornando a procura por ajuda cada vez mais distante ou praticamente impossível. Quem age assim pensa que ao admitir a doença será taxado pelos outros como fraco e, por se considerar forte, acima de qualquer problema, mesmo com os sintomas, acha que tudo é uma bobagem, por isso ignora a doença a ponto de tentar um comportamento ainda pior, não sentir nenhuma emoção ou reação diante das circunstâncias que o aflige, como se isso fosse possível. Então, há pessoas que acham isso uma bobagem. É um grande preconceito. Um grande preconceito. A depressão ela existe e ela alcança muita gente, então, que é democrática, é uma doença democrática, né? E ela alcança tanto o fraco como o forte. Não vem com essa que você
por ser um pastor, que você não pode ficar deprimido, por você ser um líder de ministro de música, que você não pode ficar deprimido, por você ser um grande líder espiritual, que você não fica... Não. Todos nós estamos sujeitos a uma depressão ou a uma ansiedade. Não vem com essa, achar que você é um super crente, que você, isso não me pega. Não, pode pegar sim. E para isso que a Bíblia fala que você deve orar e vigiar, né, em todas as áreas. Não só para cair na tentação, mas também para não ser pego pela tristeza profunda. É claro que quando nós perdemos um ente querido, ou quando nós passamos por alguma situação que nos decepciona, nós choramos e ficamos tristes. Isso é natural. A depressão é você permanecer triste. Ela pode ser, sim, pode ser um pecado não confessar, como também pode ser algo que você perdeu, algum ente querido, ou também algum problema que você passou e você não conseguiu naquele momento trabalhar com Deus para poder vencer aquela situação. Aquilo se alojou em você, adormeceu. Quem fez aí uns cursos que nós passamos na igreja, né, lá para 2017, nós falamos sobre o elefante rosa. É aquele elefante que fica ali do seu lado, ali incomodando e acompanhando você por toda a sua vida. E esse elefante rosa pode ser o quê? Pode ser um pecado não confessado, pode ser uma tristeza profunda, pode ser uma preocupação excessiva, e aquilo ali vem para poder incomodar você a cada dia. Por isso que vem a comunhão com Deus e a comunhão na igreja. Quando eu falo na igreja, não é no templo só não, é a comunhão entre irmãos, para que você possa vencer esse elefante rosa que possivelmente quer dominar você, não é? Mas todos nós somos sujeitos a uma depressão. Nós precisamos vigiar, ter uma íntima comunhão com Deus, para que não caiamos nessa cilada. E mesmo tendo, às vezes, uma comunhão com Deus, mesmo sendo um crente fiel, podemos sim passar por uma depressão, permitido por Deus, assim como fez Deus com Jó. Jó permitiu que Satanás entrasse na vida dele, né? E o inimigo trabalhou com permissão de Deus para que então Jó pudesse passar por todo aquele sofrimento. E Jó, mesmo assim, se manteve fiel, mas aprendeu muito através daquela situação. Então Deus pode permitir alguma situação na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Certo? Mas ninguém no mundo pode achar que é resistente ou o suficiente a ponto de nunca sofrer esses males. Existe uma marca bem preponderante na raça humana que se chama vulnerabilidade. No Salmo 42, vemos o autor, o servo, temente a Deus, sofrendo por dentro. Ele sente sua alma abatida, ele está fugindo de uma brutal perseguição, estava sendo obrigado a viver escondido por causa disso. Perseguição, desilusão, desastres e tantas outras mazelas podem chegar na vida de todos e nossa alma sempre reagirá a tudo isso. Então a gente vai voltar um pouquinho aqui no Salmo 42. A gente percebe no Salmo 42 o salmista triste, um salmista preocupado, um salmista que está dia e noite derramando as suas lágrimas. Ele diz que as suas lágrimas têm sido o meu alimento. E eu pergunto, aonde o Senhor está? Será que o Senhor está vendo o meu sofrimento, a minha dor, as minhas inquietações, o meu choro, o meu desespero? Mas no versículo 2 ele diz que a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede. O salmista também sabia que em Deus ele encontraria o alimento necessário, o suporte necessário para que ele pudesse vencer a tristeza profunda. No versículo número 5 ele pergunta: por que a minha alma está abalada? E por que ela perturba dentro de mim? Por que tem acontecido tudo isso? Por que tanta perseguição? Por que tanta tristeza? Por que tantas situações difíceis na minha vida? Ó Deus, tem misericórdia de mim. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento.
Eu não tenho mais prazer para nada. A gente percebe que quando ele fala as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dá a entender que ele não estava se alimentando, ele estava de maneira muito solitária, isolada, em virtude dessa tristeza profunda. Mas no versículo de número 5, ele mostra para nós que o esperar em Deus o faria ele ainda dar a volta por cima. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu auxílio e é o meu Deus. Irmãos, como é bom nós vermos um salmista, um homem que ele passou por uma depressão, passou por uma tristeza profunda, mas ao mesmo tempo também ele confiava e esperava em Deus. Se você é um salvo em Jesus Cristo, se você confia em Jesus Cristo, e se as lágrimas têm sido o seu alimento, você já não tem mais prazer em nada, não tem prazer mais em se alimentar, não tem prazer mais em se vestir bem, em dar uma volta, em sair, em passear, que você possa continuar confiando em Deus. Porque o esperar em Deus faz com que a gente ainda dê a volta por cima. Ele diz, eu ainda vou louvar, eu ainda vou exaltar o nome de Deus, eu ainda vou dar pulos de alegria. Eu não vou ficar assim por muito tempo. Se eu estou nessa situação, eu ainda vou continuar esperando em Deus. Espere em Deus. Continue confiando em Deus. Continue crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está vendo o teu choro. Ele observa a tua tristeza. Mas pastor, por que não faz alguma coisa? Porque Ele tem um tempo certo para fazer. Ele também sabe que essa tristeza ou esse choro pode trazer para você um aperfeiçoamento, pode também trazer para você um crescimento espiritual. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes eu fico perguntando, Deus, eu estou tão triste. Deus, o Senhor podia me tirar essa tristeza, eu não quero isso. Mas às vezes depois eu fico pensando, aquela tristeza me levou a eu refletir um pouco mais na palavra de Deus. Então às vezes é isso que Deus pode fazer com você. Ele pode fazer com que essa tristeza, Ele pode transformar isso em maturidade, Ele pode transformar isso em um crescimento espiritual na tua vida. Então, chore diante de Deus, mas continue também esperando em Deus, porque nele nós encontramos a esperança, ou seja, encontramos o suporte, encontramos o refúgio necessário. Cuidado com aqueles que consideramos fortes na vida. Líderes, pais, chefes, pessoas mais experientes, pessoas de personalidade marcante e muitos outros podem ser considerados acima da ansiedade e da depressão, mas não são. Então ele quer mostrar aqui o seguinte, que todos nós estamos sujeitos a passarmos por uma tristeza profunda e quem não é ansioso que atire a primeira pedra, né? Podemos dizer assim, todos nós temos um pé, ou às vezes os dois pés, na ansiedade, né? Às vezes não confessamos isso, mas nós temos, e precisamos confessar, e precisamos também aprender a lançar em Deus a nossa preocupação e crer na sua promessa, que Ele terá cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7, é isso? Cuidado com o fato de você mesmo se achar forte demais. Se você é do tipo que acha que nunca vai ficar deprimido ou que nunca terá algum transtorno emocional, é importante pensar um pouco diferente daqui para frente. Essa ideia de que crente não tem depressão, que crente não perde a depressão, que se pegou você, que você é fraco, não fale isso. E se você já ouviu isso, não guarde isso no seu coração. Todos nós somos sujeitos a passar por uma depressão. A questão é eu não permanecer nela. O permanecer nela que é preocupante. Agora, se eu tenho um caso, né, uma situação que eu passei na minha vida e eu fiquei triste profundamente, fiquei depressivo, fiquei deprimido, melhor dizendo, naquele momento, mas depois eu superei, amém. E quem te deu essa força foi Deus. Então continue caminhando com Ele,
Porque aquela depressão que você passou não vai ser a última. Pode passar por outras tristezas profundas também, mas em Cristo você vai encontrar sempre o refúgio, vai encontrar sempre a solução. Na verdade, ninguém está imune a essas doenças. Não existe vacina contra elas. Não existe. Essa não existe. Estão tentando fazer com o coronavírus. Essa pode encontrar, se Deus quiser, tomara que ache essa vacina. Estamos orando para que a vacina, para a depressão não tenha. A depressão, a vacina é a palavra. Irmãos, é a palavra de Deus. A vacina para a depressão é a palavra de Deus. Humanamente não vai se encontrar. Só através da nossa comunhão com Deus é que nós vencemos tanto a depressão como a ansiedade. O salmista aqui mostrou para nós. A minha alma está abalada, a minha alma está abatida, as minhas lágrimas são o meu alimento, eu espero em Deus, eu ainda louvarei, eu ainda vou engrandecer o nome de Deus. Ou seja, ele continuava confiante em Deus e Deus deu força a ele e ele venceu essa depressão. Agora, aqui nessa terra, os cientistas nunca vão conseguir achar uma vacina contra a depressão e a ansiedade. A palavra de Deus, sim, é essa vacina. A palavra de Deus é o remédio para todos os problemas não orgânicos. Então precisamos crer na palavra de Deus, saber que ela é suficiente para nós vencermos todos os problemas mentais, problemas psicológicos. Encontramos na palavra de Deus a nossa esperança, o nosso refúgio. Você pode desenvolver quadros característicos em qualquer momento da sua vida. Sim, você pode começar desde pequeno, tendo alguns sintomas de ansiedade, também depressão, como você pode alcançar isso mais posteriormente, mais na frente, na fase da adolescência ou na fase adulta. Aí eu volto a dizer, o pós-pandemia, o pós-corona é um momento para nós ficarmos em alerta, porque os problemas emocionais, psicológicos estão a cada dia aumentando e precisamos ter muito cuidado com isso. E sabemos que em Deus nós encontramos o refúgio necessário. Esteja atento ao seu próprio comportamento, às reações diante das dificuldades, à intensidade da tristeza que invade o seu coração diante de uma circunstância ruim em que você está vivendo. E caso perceba que a coisa está fora do seu controle, busque um aconselhamento. Ou seja, essa parte que ele colocou aqui é interessante, de você ficar atento ao seu comportamento. Observe como você está se comportando em meio a essa pandemia do coronavírus. Como tem sido o meu comportamento? Estou muito triste, estou muito preocupado, a minha tristeza tem sido permanente. Então você procura estar avaliando o seu comportamento e procure também buscar solução para algum comportamento, às vezes, que tem sido ruim, através da Bíblia. Se você precisar, um aconselhamento, procure tratamento, procure tratamento, procure conselhos para que você possa então vencer essa situação. Porque às vezes você não vai conseguir vencer sozinho. Então procure apoio, procure ajuda. Não tente vencer uma depressão somente sozinho. Você pode procurar apoio, pode procurar algum refúgio, alguma pessoa para poder te ajudar, ou algum tratamento também para poder te ajudar. Mas sabendo que eu preciso estar atento ao meu comportamento, mas também sabendo que a palavra de Deus ela vai me fortalecer em alguns distúrbios emocionais que eu possa ter. Se ela não está me ajudando naquele momento, que a minha cabeça está tão quente, estou tão preocupado, então confesse, procure ajuda, mas não permita que aquela situação se alongue por muito tempo, porque aí tudo vai se tornar mais difícil, mais complicado, para que você possa vencer essa tristeza profunda. Seja humilde em procurar ajuda, seja humilde em estar procurando apoio para que você possa vencer a tristeza profunda, a depressão. Não pense no que os outros vão dizer de você. Saiba que existe um Deus que nos ama a ponto de colocar uma multidão capaz de cuidar da gente. Não tenha vergonha de dizer que está com depressão. Não tenha vergonha.
abra o seu coração e peça ajuda, mas principalmente converse com Deus. Avalie, esteja atento ao seu comportamento e quando você passar por alguma situação onde a sua atitude foi uma atitude preocupante, comece a orar, comece a pedir direção a Deus, força a Deus, vigie para que aquela depressão ela não vai se alastrando e vai trazendo complicações, tanto físicas como emocionais e também espirituais na tua vida. Peça ajuda, não só a Deus, mas também à igreja, peça ajuda aos conselheiros, apoio para que você possa então vencer essa depressão, porque Deus é maior do que a depressão, Deus é maior do que a ansiedade, Deus é maior do que qualquer o sofrimento que você passar nessa vida. Confie em Deus, porque Deus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar então? Pai de amor, nós somos gratos porque o Senhor esteve falando, Deus. Creio que o Senhor esteve falando, eu sou grato porque o Senhor esteve me usando para ser instrumento vivo nas tuas mãos. Peço a Deus que o Senhor continue me usando. Estou, Deus, à disposição de Ti para fazer a Tua vontade. Não quero, Deus, aparecer, mas quero que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Perdoe os nossos pecados e esteja, Deus, nos fortalecendo a cada dia mais, nos usando, nos ajudando a nossa igreja. Se existe, ó Deus, algum quadro de depressão, de ansiedade, de tristeza profunda, que o Senhor, ó Deus, vá trabalhando nesse coração, fortalecendo, sustentando, para que esta vida possa, ó Deus, sentir mais uma vez o Teu toque, o Teu agir e a Tua direção. Perdoe as nossas falhas e cuide, ó Deus, daqueles que estão ansiosos, que o Senhor trabalhe, para que eles possam crer na Tua palavra e também crer em Ti. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, Deus.